Ok, vamos lá. Que a Nintendo é uma das maiores empresas de game, você provavelmente já sabe. É incontestável como a Nintendo é uma gigante, a ponto de mesmo que, com seus erros, vários e vários fãs a defendem. Mas isso não se cria de um dia para o outro. O que talvez você não saiba é que esse legado da Nintendo vem sendo construído desde sempre. Não só com seus consoles lendários como o Game Boy, Nintendo 64 e o Gold chamado Super Nintendo, ou Super Famicom como é conhecido no Japão, mas também com jogos e franquias que moldaram a forma como os jogos são feitos hoje em dia. E eu não falo isso da boca pra fora. É nítido como muitos jogos têm conceitos e inspirações em vários clássicos da Nintendo, principalmente do Mario. Afinal, convenhamos, em 1985, esse jogo chamado Mario Bros estava prestes a mudar um gênero extremamente famoso até os dias de hoje, que é a plataforma 2D, além de ser extremamente casual e intuitivo por conta do seu level design, onde qualquer pessoa pega o controle e sabe exatamente como jogar. Era um jogo extremamente divertido e diferente daquilo que tínhamos na época, com uma gameplay muito mais responsiva e rápida que outros jogos de plataforma da época. E a Nintendo não fez isso por sorte, ela repetiu esses acertos várias e várias vezes. Outro exemplo famoso é na era 3D, onde a Nintendo criou o famoso Super Mario 64, o primeiro jogo 3D do encanador, e possivelmente o melhor jogo plataforma 3D até os dias de hoje, juntamente de Banjo-Kazooie. A influência desse jogo na indústria é fácil de reconhecer. Um exemplo que consigo dar é que recentemente eu comprei na minha Steam esse jogo, a Hat in Time, um joguinho onde você é essa menininha alienígena que cria esses chapéus, eu não sei falar isso, galera, peraí, desculpa. Qual que é o plural de chapéu? Chapéus... Isso, chapéus. Vocês não viram isso, por favor, não liga pra isso. É basicamente o Mario Odyssey da Steam. E é nítido como sua gameplay é inspirada em Mario 64, assim como diversos outros jogos que também seguem essa fórmula. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? Não é só aprender a usar a Nintendo. Na realidade, eu detesto muita coisa que a Nintendo faz, mas é para mostrar que ela criou autoridade com seus jogos, que literalmente mudaram a forma como os jogos são feitos. E uma das franquias da Nintendo que constantemente mudou o mundo dos games é The Legend of Zelda. Zelda é uma das franquias mais clássicas da Nintendo, e como dito anteriormente, foi responsável por transformar o mundo dos games diversas vezes, pois sempre foi uma franquia a qual tentou e tenta sempre fazer jogos diferentes. Isso pode ser visto em diversos exemplos de jogos incríveis na franquia Zelda, indo desde jogos RPG mais clássicos como Zelda Link to the Past, até alguns totalmente distintos como um dos mais recentes, Hyrule Warriors, esse que inclusive é um que eu pessoalmente não curti. E é normal, afinal Zelda é uma franquia que tenta diversos estilos e mecânicas diferentes, então é totalmente compreensível e normal você não gostar de um jogo ou outro. Além disso, essa é uma franquia com um grau de excelência bem alto. É difícil você lembrar de um jogo definitivamente ruim de Zelda. Até os que você não gosta costumam ser bons para outras pessoas. E isso é bem incrível, para ser sincero. A franquia vem evoluindo desde sempre, passando por clássicos como Zelda Link to the Past, que comentei anteriormente, Majora Mask de Nintendo 64, além do famosíssimo Ocarina of Time também de 64, que é até hoje, para muitos, o melhor jogo não só de Zelda, mas sim o melhor jogo já criado. Minish Cap para GBA, Zelda Wind Waker de GameCube, Twilight Princess de GameCube Wii, e recentemente saíram dois jogos da série principal de Zelda que, para muitos, são considerados os melhores jogos de Zelda. O Zelda TikTok, digo, Tears of the Kingdom, e o jogo que me fez esperar 7 anos para que eu finalmente pudesse jogar, Zelda Breath of the Wild. Tá, mas como assim 7 anos de espera? Por que caralhos eu esperei 7 anos para jogar Zelda Breath of the Wild? E o que isso mudou na minha experiência? Sendo totalmente sincero com vocês, até 2017 eu nunca tinha encostado em um jogo de Zelda além de Wind Waker e Ocarina of Time. E até esses dois eu nunca tinha chegado a zerar propriamente. Foi com o lançamento de Breath of the Wild que a franquia ficou popular entre meu grupo de amigos. Na verdade, só eu e um amigo específico que doidamos com isso, mas não vem ao caso. A gente começou a jogar tudo que era de Zelda. Eu até zerei o Ocarina of Time compartilhando a tela pra ele no Discord, lá em 2017. Enquanto ele me direcionava pra onde eu ia no jogo, já que ele já tinha zerado. E isso é uma memória muito forte pra mim. Eu tenho um carinho extremo por Zelda Ocarina of Time. Nem pelo jogo ser muito bom. Não que ele não seja bom, entende? Mas é porque ele sobe muito o meu rank pessoal de jogos pelas memórias que eu tenho jogando com meu amigo. Toda tarde, depois da escola, a gente entrava na call no Discord e começava a jogar lá. E como foi o Breath of the Wild que fez a franquia ficar em alta e que levou a eu ter esses bons momentos com meu amigo, eu sempre tive muita vontade de jogar esse jogo. Assim, muita vontade. Mas infelizmente sabe como é, né? Essas que são as dores de ser um gamer pobre. Meu notebook não rodava nenhum emulador capaz de rodar o jogo e eu não tinha dinheiro pra comprar um Nintendo Switch, junto do jogo ainda mais. Muito menos um parente ou colega que tivesse console que pudesse emprestar. E por isso eu sempre evitei qualquer tipo de conteúdo sobre esse jogo por 7 anos. Sim, eu evitei 7 longos anos. Eu tenho um histórico de evitar assistir gameplays e detonados quando eu vou jogar alguma coisa. Sei que muita gente gosta e acompanha vários jogos dessa forma, mas eu pessoalmente sempre curti ter minha própria experiência. E por isso eu fujo de spoilers de obras que eu gosto, tanto que eu nunca joguei Persona 5 Royal. No caso eu comecei, mas não zerei. Eu só
só joguei o Persona 5 Vanilla e até hoje eu não sei muito bem o que é que muda na história do 5 Vanilla pro Royal. Tanto que, assim que eu terminar o Royal, eu espero poder fazer um vídeo sobre Persona 5, então podem esperar. Até o final do ano ele sai. Mas volta no assunto. Eu evito muito spoiler de jogo, sério. E nisso eu não sabia de absolutamente nada de Zelda Breath of the Wild. Tanto da história quanto da gameplay. A única coisa que eu cheguei a ver foi alguns clipes de meme e eu basicamente fiquei sabendo que o jogo tinha como surfar no escudo. E também que tinha como voar, colocando umas bombas e defendendo com o escudo de alguma forma. Coisa que eu não fiz durante minha gameplay, eu não sei fazer até hoje. E olha que eu tentei. E por isso que eu sinto que minha experiência com o jogo é digna de um vídeo. Mesmo que existam diversos outros vídeos falando desse jogo. Afinal, por que esse jogo é tão bom? Por que eu me diverti tanto? Valeu a pena a espera de 7 anos? Eu vou te contar tudo. Talvez você já tenha jogado, talvez você já tenha visto a gameplay, talvez você já tenha visto até outros vídeos como esse. Mas eu te garanto que esse vídeo é digno da sua atenção, então fica aí, por favor. Prepara uma pipoca, um refri, porque vai demorar. E agora eu vou te contar a minha experiência com essa pérola da Nintendo, o Zelda Breath of the Wild. Bom, eu vou iniciar com um pouquinho do começo do jogo e depois a gente vai pular para os aspectos que me agradaram no jogo. Obviamente eu não vou narrar aqui o jogo inteiro porque, porra, daria um vídeo enorme. Além de que o jogo não é linear e é muito legal que vocês joguem. Assim que a gente abre o jogo, somos recebidos por uma tela preta onde uma luz surge e uma voz fala pra gente abrir nossos olhos. Open your eyes. Open your eyes. É nesse momento que vemos nosso protagonista, Link, deitado no que parece ser uma espécie de banheira. Assim que a gente se levanta, nós finalmente temos o controle do nosso personagem. Temos que interagir com o pedestal que tá ali na câmara. É aí que conseguimos a Sheikah Slate, uma espécie de placa com essa marca de olho chamada Sheikah Eye, que é algo bem característico da franquia. Os Sheikah em si são bem característicos de Zelda. Eles eram tipo uma tribo de Hyrule que costuma sempre aparecer nos jogos, e em Breath of the Wild eles são apresentados como uma raça totalmente diferente. A Sheikah Slate vai ser extremamente útil nessa nossa jornada por Breath of the Wild, e você já vai entender o porquê. Mas vamos continuar o jogo. Depois de pegar a Sheikah Slate, a porta daquela câmara que a gente tava se abre, e temos uma sala com caixa de madeira e baús. É aqui que conseguimos as primeiras roupas para o Link. E diga-se de passagem que eu passei direto dessas caixas no começo do jogo. Durante as minhas primeiras 3 horas de jogo, eu andei por aí com o Link completamente pelado e de cuequinha. Eu não sabia que tinha roupas logo no começo do jogo. Continuando mais um pouco, temos outro pedestal, em que somos coagidos a interagir usando a nossa Sheikah Slate. E assim que usamos, a enorme porta que estava à nossa frente se abre, e a voz em nossa cabeça fala que somos a luz que precisa brilhar sobre Hyrule novamente. That must shine upon Hyrule once again. E nos pede para irmos em frente. E seguindo em frente, a gente experimenta rapidamente a mecânica de escalada do jogo, que é super importante para o resto da gameplay. E finalmente, estamos do lado de fora. Mas calma. Se você prestar atenção na cutscene, deve ter visto que é algo que parecia um senhorzinho e um caminho logo à frente. Indo lá, a gente consegue conversar com ele. Inclusive no chão tem essa maçã assada que a gente consegue pegar e ele reclama que a gente não pode sair pegando tudo que a gente quiser. E logo em seguida ele fala que é brincadeira. Muito engraçado, senhor, muito engraçado. O senhorzinho também fala que é raro ver o trauma pelos irlandeses. É aí que a gente pode perguntar quem ele é. Eu vou te poupar de ouvir minhas histórias de vida. Sou apenas um velho que vive por aqui, sozinho por um longo tempo. E o que o traz um homem tão jovem como você até aqui? Bem, a gente não sabe muito bem por que a gente tá aqui. Então, por que não perguntar onde estamos? Respondendo uma pergunta com outra pergunta, Isso é justo. Como o nosso encontro não pode ser uma mera coincidência, eu vou te contar. Esse é o Grande Planalto. Segundo a lenda, aqui é onde surgiu todo o reino de Hyrule.
Aquele templo, há muito tempo, era um local onde aconteciam muitas cerimônias sagradas. Desde o declínio do reino 100 anos atrás, ele foi abandonado nesse estado de decadência. Mais uma entidade esquecida, um mero fantasma do que já fora antes. O velhinho simplesmente mete essa e termina a conversa por aí. Daí tu pode conversar mais com ele e vocês vão ter uma conversa sobre maçãs e comidas. Ou tu pode seguir em frente no caminho para o templo que ele mencionou. No caminho a gente acha esse machado e podemos usar ele como arma. Nesse momento aquela mesma voz de antes fala em nossa cabeça que devemos ir até o ponto marcado no mapa e nossa Shake Slate. Como qualquer pessoa que jogou o jogo deve ter reagido, você só ignora por hora e vai até aquele templo porque é muito mais interessante e curioso. Chegando pelas redondezas, nós chegamos em um lugar que é bem nostálgico para os fãs de Zelda, o Templo do Tempo. Lá teremos nossa primeira batalha contra esses bichos aí chamado Bokoblins. Nesse momento que você briga com eles, você tranca muito porque muito provavelmente teu machado se quebra no meio da luta. E daí você já percebe que tua vida nesse jogo não vai ser tão simples quanto parece. Explorando o Templo do Tempo, a gente acha um baú, que no meu caso tinha um arco dentro. Não sei se dependendo da pessoa ele pode mudar os itens dentro. E essa estátua que a princípio não parece tão importante, mas vai ser bem importante lá pra frente. Explorando mais, a gente consegue ver aqueles Bokoblins em acampamento sozinhos, e somos livres pra matar eles da forma que quisermos, desde indo na porradaria sincera, ou usando a cabeça. Por exemplo, eu não expliquei antes, mas esse jogo tem informações no HUD. Além do mapa e da vida, também temos temperatura, pois aqui o Link pode ficar com calor e com frio, e isso pode acabar matando ele inclusive. E também temos o barulho que produzimos. Se andarmos devagar, produzimos menos barulho que o normal. Se nos agacharmos, conseguimos produzir ainda menos barulho. Isso é perfeito pra espreitar pelos inimigos. O jogo também conta com um motor de física incrível, então você pode usar de elementos do cenário para acabar com seus inimigos, o que foi o meu caso aqui. Voltando à missão principal, a gente vai até onde está o ponto marcado no mapa, colocando a nossa Shake Slate nesse pedestal, e isso acontece. Crescem torres ao redor de todo o mapa e eles são elementos importantes de gameplay. Basicamente ao interagir com o pedestal de cada torre, a gente consegue o mapa da área. Bem estilo Assassin's Creed mesmo. E após bloquearmos o mapa do Grande Planalto, uma luz aparece em um castelo distante, com a mesma voz que conversou conosco anteriormente. You have been asleep for the past 100 years. The beast. When the beast regains its true power, this world will face its end. Now then, you must hurry, Link, before it's too late. Após essa cena, a gente desce da torre e chega aquele velho de antes voando com uma espécie de paraquedas. E ele pergunta se a gente pretende ir até aquele castelo. E ele explica pra gente que, basicamente, antes teve um reino e ele foi totalmente destruído por um tal de Calamity Ganon. E basicamente a gente pergunta se o senhor pode dar aquele paraquedas pra gente, e ele responde que se a gente quiser o paraquedas, a gente tem que fazer algo em troca pra ele. É então que ele te leva pra uma dungeon, e aqui que começa o negócio. Nesse momento a gente vai até aquela construção estranha, e logo na entrada temos um pedestal. Usando nossa Shake Slate, as portas se abrem, as luzes amarelas se tornam azuis, e liberamos a nossa primeira shrine. As shrines são as dungeons do jogo. Nessas primeiras shrines do jogo a gente consegue algumas runas que são inseridas na nossa Shake Slate, e elas são importantíssimas pra gameplay. As runas consistem desde bombas, poder magnético, habilidade de congelar a água e fazer esses blocos aí, e até o poder de parar o tempo de um determinado objeto por um tempo. Depois de completar todas as dungeons, a gente vai conversar com o velho de novo, e ele explica que na realidade a gente é um herói que perdeu a batalha contra o Calamity Ganon e foi colocado para se recuperar naquela câmara que estávamos no começo do jogo. E pelo que tudo parece, a gente perdeu nossas memórias e não lembramos de nada. O senhor também revela ser o antigo rei de Hyrule e pede para que a gente ajude a filha dele, a princesa Zelda, que está todos esses anos lutando para conter o Calamity Ganon. E finalmente, conseguimos nosso paraglider. É então que depois de descer aquele penhasco estrondosamente enorme, a gente de fato está livre pelo mundo aberto desse jogo, que foi o fator que mais me cativou no jogo. Entrando em polêmica logo de cara, Zelda Breath of the Wild conta com um sistema de escalada. Então se tu chegar em qualquer parede você consegue começar a escalar. Esse sistema ficou tão famoso que foi adotado pelos gajas chineses como Genshin Impact, Tower of Fantasy e Wuthering Waves, dos quais eu já joguei
e o Genshin Impact em específico eu joguei por um tempão. E eu consigo te falar, Zelda sendo um jogo de 2017 dá um pau nesse sistema de escalada, nesses outros jogos. Primeiro que a escalada no Zelda muda dependendo do ambiente e o clima que você tá. Então se estiver chovendo, por exemplo, você vai escorregar, coisa que não acontece no Mid Impact. Além de que a escalada do jogo foi feita pensando em um personagem só, o Link. Então você posteriormente no jogo consegue habilidades que te fazem dar um pulão e até mesmo usar suas runas para te dar uma vantagem na hora de escalar, o que não acontece nesses gatos chineses, já que cada personagem lá tem alguma habilidade que pode ou não ser útil para explorar o mundo. E às vezes por causa disso, tu vai ficar preso ou vai passar raiva tentando escalar alguma coisa porque você não tem certo personagem. E isso é muito melhor, obviamente, no Zelda. Um jogo que se destaca nesse caso é o Wuthering Waves, já que no jogo tu meio que faz uns parkourzão meio massa, mas de resto o Zelda ainda continua sendo melhor. A mecânica de escalada te dá uma liberdade enorme em Breath of the Wild, o que deixa ainda melhor de se explorar o mundo do jogo. Lembra da estátua que eu falei pra se guardar na memória? Ela é importante para a gente porque após a gente completar as shrines, a gente consegue essas Spirit Orbs, que depois de orarmos para aquela estátua, ou uma das várias estátuas espalhadas pelo mundo de Zelda, a gente consegue trocar 4 dessas Spirit Orbs por um container de vida, ou um vaso de estamina. Esses vasos de estamina aumentam a estamina total do Link e fazem ele ficar menos asmático, enquanto o container de vida, bem, eu nem preciso explicar, né? O engraçado da minha gameplay é que eu fiquei pegando container de vida que nem um maluco e caguei pra estamina. Só pro final do jogo que eu tava apresentando a tela pra um amigo meu e ele ficou com agonia que eu tava com a estamina no mínimo. Ele me falou que perto da vida Hateno tinha uma estátua que tu podia conversar e ela conseguiria trocar pra você seus containers de vida por vasos de estamina. Além disso, algo que se destacou pra caralho e que acrescentou muito esse jogo é como ele realmente não depende de você pra funcionar. Os NPCs têm rotinas e você encontra eles caminhando pelas estradas, outros até trabalhando em suas vilas e à noite indo pra casa. Além de que muitos deles têm pedidos pra você. São quests secundárias que pessoalmente eu achei bem divertidas em geral. Algumas são saco, como pegue X item e me traga e no final ele te dá uma recompensa chachelenta. Mas também tem outras que eram pra resolver problemas mais elaborados ou até explorar determinado local, o que realmente acrescentava em algo na sua experiência. O jogo também conta com uma fauna e flora que você pode caçar e coletar para fazer desde itens artesanais a comidas e elixires que recuperam sua vida ou te dão algum tipo de buff. O jogo possui diversas receitas e é interessante você testar combinações diferentes, apesar que deveria ter como cozinhar mais rápido. Perto do boss final eu cozinhei tudo que eu tinha e demorei quase meia hora só cozinhando esses itens. Além disso, eu falei que os NPCs tinham rotinas, mas não só eles, os monstros também têm. Existem vídeos no YouTube dedicados somente à rotina de monstros nesse jogo, de tão detalhado que esse sistema foi construído. Eles caçam, dormem, festejam, e isso é bem legal porque você pode aproveitar o horário até para pegar eles desprevenidos. Os monstros não respawnam também, até que ocorra uma Blood Moon, um evento que acontece de tempos em tempos, que foi a desculpa que os devs encontraram para fazer os monstros respawnarem. Depois da Blood Moon, dependendo de quanto você avançou no jogo, alguns dos monstros que você matou voltam até mais fortes. No caso, existem diversas versões do mesmo inimigo do jogo. E Breath of the Wild, apesar de ser um ponto que eu vou comentar depois, ele até que tem bastante monstros. E eles vão desde um clã maligno imbecil que gosta de bananas, até simplesmente o maior pesadelo de qualquer jogador de Breath of the Wild, os Guardiões. Guardiões são máquinas autônomas que foram criadas para proteger Hyrule e lutar contra Calamity Ganon juntamente das 4 bestas divinas. Máquinas enormes com forma de animais extremamente poderosas. Mas é explicado que com a vitória de Calamity Ganon, ele começou a controlar não só as 4 bestas divinas, mas também todos aqueles guardiões. E sério, esses malditos são a principal coisa que você não vai querer encontrar no começo do jogo. Logo quando você explora um pouco de Hyrule, você começa a escutar essa música e um laser vermelho começa a se fixar em você. Se você olhar bem, vai ver que esses malditos, os guardiões, são muito fortes pro começo do jogo. E em tese, não tem como você ganhar deles no começo. A única saída plausível é fugir. E claro, se tu souber do jogo, a parada é completamente diferente. Tu pode só ficar lá refletindo laser até ele morrer. Mas eu que cheguei nesse jogo sem saber de nada, mesmo depois de tanto tempo, eu morri milhares de vezes contra esses malditos. Porque eles simplesmente destruíam meu escudo quando eu tentava defender, e eu não tinha nenhuma arma que desse dano o suficiente. Tanto que uma hora mais avançada no jogo, eu encontrei uma dungeon infestada desses malditos. E eu tive que sair correndo que nem um arrombado pra passar por tudo sem matar nenhum deles. Pra no final ter uma shrine de recompensa. Eu esperava alguma coisa mais séria. Aliás, eu expliquei brevemente que as shrines são as dungeons do jogo, mas eu não entrei muito no assunto. As shrines contêm desafios, desde combates até puzzles, onde tu vai ter que usar das runas e das suas armas pra passar por eles, já que nada lá é escalável, então tu tem que usar a cabeça. E o level design das shrines é muito bom. Todas elas são bem divertidas e te fazem resolver puzzle bem rápido, fazendo com que seu cérebro de cima pense que você é bem inteligente, o que todo mundo sabe que não é verdade. É uma pena, mas é a verdade. Com exceção das que usam controle de movimento.
Vocês não sabem quanta raiva eu passei com esse controle de movimento. Acontece que eu joguei por aquele método que vocês estão ligados, né? E no Wii U, ele tem um giroscópio. Então, como não tinha como emular isso, eu tive que sofrer no mouse. O triste é que eu sinto que essas fases no Wii U seriam divertidas até, mas acabaram sendo um método de tortura novo comigo. Nas shrines tu também consegue algumas armas bem legais, já que as armas nesse jogo quebram. Então, toda hora tu tem que trocar a arma e também pensar bem como usa cada uma. A única arma que não quebra no jogo é a Master Sword. E no caso dela, ela ainda descarrega e fica 10 minutos inútil, o que não é muito roubada, mas também deixa a gente com pelo menos uma arma garantida o tempo inteiro. O jogo também possui diversas roupas e armaduras, diferente das armas. As armaduras não quebram, mas só podem ser aprimoradas com as grandes fadas. Tu também consegue pintar as roupas e armaduras e deixar teu Link no estilo. Apesar que o set padrão do Link por si só já é muito lindo. É uma customização legal. E falando em level design, esse jogo é um mundo aberto. E em 50% do tempo, a única coisa que tu vai ter é um ponto amarelo que indica um lugar que você tem que ir pra seguir na história. Mas ainda assim, você acha muita coisa que não necessariamente é obrigatório, mas que é bem importante pro jogo, só andando por aí. O jogo meio que te leva para os lugares certos, sem precisar da famosa tinta amarela, que tanto dá raiva nos jogadores. E como ele faz isso? Cara, imagina o seguinte, você tem um monte de montanha igual e tem simplesmente a caralha de um vulcão. É óbvio que eu vou querer ir até o vulcão e olhar o que é que tem nele. E o jogo faz muito isso, ele destaca algum elemento com algum modelo diferente dos demais, assim chamando a atenção dos jogadores. Ele também te faz pensar em como resolver os problemas sem necessariamente envolver o combate. Teve uma missão que era basicamente eu ter que achar umas flechas de choque para lutar contra a besta divina, e eu fui levado pro topo de uma montanha. Chegando lá, tinha uma arena com Lynel, um dos mobs mais chatos e arrombados desse jogo, e o jogo meio que indiretamente me obrigou a ir na calada e pegar as flechas, já que se eu fosse brigar contra ele, eu provavelmente tomaria a maior surra da minha vida, sem mais nem menos. Início do level design do jogo, tu encontra missões, bestas divinas e até mini-bosses espalhados pelo mapa. Os mini-bosses desse jogo são como monstros normais, só que mais fortes. No geral, eles são bem fraquinhos e tu sofre muito mais encontrando Lynel no meio do mapa. Sim, eu tô falando de novo sobre eles arrombados porque eles são tenebrosos, até mais que os guardiões. O jogo também tem músicas espetaculares e elas setam bem o clima do jogo, como essa aqui na Rita Village, que eu simplesmente parei e fiquei escutando lá por um tempão. O mais legal é que ela tem uma versão noturna também, que é simplesmente do caralho. Na realidade, quase todas as músicas do jogo possuem versões noturnas e diurnas, como mudanças pequenas, mas que fazem muita diferença. E claro, o ponto que mais me agradou em Breath of the Wild, é claro que eu não poderia deixar de fora a mecânica mais foda do jogo, o Shield Surfing, ou Surf de escudo. O Shield Surfing é uma habilidade do Link, onde tu pula e usa o escudo. Assim, você começa a deslizar no terreno. O maior problema desse é que dependendo do terreno onde você estiver, além de não deslizar direito, seu escudo ainda vai se desgastar muito. Então os melhores lugares para surfar são em lugares com muita grama, principalmente com chuva, na neve e também no deserto. Tem uma montanha no jogo que é basicamente perfeita. Ela foi feita só pra isso, só pra você fazer shield surfing, já que ela é enorme e é toda coberta de neve. Daí tu pode só aproveitar e jogar um jogo de snowboard dentro do Zelda. É foda demais essa mecânica. É uma das que mais me agradou e eu não sabia muito sobre ela. Eu gostei muito de poder experienciar isso dentro do jogo. E tu fica tão vidrado nessa mecânica que tem hora que você nem pode fazer shield surfing, mas você simplesmente pega a porra do escudo e começa a fazer shield surfing. Até seu personagem cair que nem bosta no chão. Agora, saindo um pouco dos elogios, a gente tem que pegar a marreta e dar-lhe nos erros também. Porque nada é perfeito. Nem mesmo a madame que vós senhores chamam de mãe. Assim, eu gostei muito desse jogo, mas o maior problema dele, pelo menos pra mim, é a falta de diversidade de inimigos. Ele reutiliza muito os inimigos trocando a cor e só deixando eles mais fortes. O engraçado é que os jogos que meio que copiaram ele, como Genshin Impact, eles têm esse mesmo problema de terem o mesmo inimigo só que com cores diferentes. Só que lá pelo menos eles têm a desculpa de o jogo ter vários elementos e cada cor ser um elemento diferente. Então tu vai ter uma forma diferente de brigar com o mesmo inimigo, o que apesar de ser uma diferença bem mínima, ainda diversifica um pouco mais a gameplay. Não é um problema que simplesmente acabou com o jogo, mas é algo a se notar. Além disso, eu falei brevemente das bestas divinas, certo? Como eu falei,
Elas eram 4 bestas fodonas que foram criadas para lutar contra o Ganondorf. Só que ele ganhou e aí começou a controlar as bestas divinas e depois de 100 anos, quando você sai da câmara, um dos seus objetivos é derrotar todas elas. O que acontece é que essas bestas divinas são as dungeons principais do jogo. E eu achei essas dungeons tremendamente fracas. Além de pequenas, todas elas funcionam no mesmo estilo. Depois de você ativar algum painel dentro da besta divina, tu vai conseguir olhar o mapa dela e nisso conseguir de alguma forma controlar ela. Daí, dependendo da besta divina, você vai girar alguma coisa, inclinar e talvez até levantar determinado ponto da besta divina, que vai fazer você conseguir explorar um pouco mais a dungeon de uma forma diferente, em algum lugar que provavelmente era impossível você explorar direito antes. E nisso ficam as 4 dungeons inteiras nisso. E não é ruim, ok? Não me entendam mal. As bestas divinas são até que divertidas. O meu real problema com isso é que em 1998, o Ocarina of Time tinha simplesmente 3 dungeons com Link pequeno, que eram até que grandinhas, e 5 templos com Link adulto, que eram bem maiores e bem mais massivos que as 4 dungeons de Breath of the Wild. Além de que eles tinham cada um item específico que ia fazer você mudar a gameplay da dungeon inteira. Um jogo bem mais novo, com quase 20 anos de diferença, tomando uma surra pra um jogo de, sei lá, mais de 20 anos. Além disso, a dungeon final eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Tem como tu explorar tudo na última dungeon, simplesmente desvendo de tudo e escalando, sem nem lutar ou fazer qualquer puzzle. O que é bem legal ao mesmo tempo, já que mostra como esse jogo te dá liberdade total, mesmo numa dungeon que é extremamente importante pra história principal, e é paia porque você espera algo bem mais desafiador pra uma dungeon final. Além disso, o Ganondorf, o boss final, é bem fácil. No caso, não no sentido de ser fraco, ou algo assim, mas que nas próprias bestas divinas, a gente teve chefes que usaram mais dos elementos do jogo para que a gente conseguisse realmente lutar contra eles. Tu chega no Ganondorf e tu pode matar ele literalmente comendo comida pra não morrer e apertando o botão de bater. E a forma final dele, depois que ele vira um porcão foda, é muito fácil, chega a ser ridículo. Me deu um sentimento que eles não tiveram tempo pra trabalhar direito, talvez nem ideia de como realmente fazer um boss final, que fosse de fato interessante, que aproveitasse bem tudo que foi construído no jogo. O jogo também tem um pequeno defeito que acontece com todos os mundos abertos. Como eu falei, muitas vezes o jogo te leva pro lugar certo, mas vez ou nunca vai acontecer de tu ficar perdido sem saber pra onde ir. Como foi o meu caso na hora de entrar na última besta divina, que no meu caso a minha última besta divina foi a do fogo. Eu simplesmente não sabia como entrar lá, já que toda vez que eu chegava perto do vulcão, teu personagem começa a queimar de calor excessivo. Só que depois de explorar bastante, eu achei um NPC que vendia alguns elixires que me permitiam não morrer com calor intenso, e ainda me passou a receita para conseguir fazer esses mesmos elixires. É algo que, pessoalmente, não tem como não acontecer em um mundo aberto, mas querendo ou não, é algo a se deixar capa. Você em alguns momentos vai se sentir perdido nesse jogo e não tem pra onde fugir, cara. Não tem. Ele vai te levar pro lugar certo em muitos momentos, mas em algumas horas só não rola, cara. Só não rola. E eu sei que vai vir muita gente falar, nossa, é só pesquisar algo no YouTube, mas essa questão, eu não olhei nada no Google. Explorar esse jogo sem ver nada no Google foi uma experiência totalmente incrível. O jogo me agradou muito, a ambientação do jogo é incrível, cara. Lembra do que eu falei da última dungeon? É fato que tu pode simplesmente pular todo escalando e ir direto pro chefe. Mas quando você de fato para pra explorar aquela dungeon, tu vê bem de perto o castelo todo detonado, até mesmo achando um diário da Princesa Zelda. E nisso com essa música tocando. Não tem como não arrepiar. Esses são, tipo, os principais pontos que me incomodaram em Zelda e também os principais que fizeram eu ficar caralho, que jogo foda. E, sério, Zelda Breath of the Wild é um jogaço. Atualmente, eu tava jogando Red Dead Redemption 2 e eu fiquei de cara o quanto eu me senti bem mais inserido nesse mundo cartunesco e que muitas vezes ele mesmo não se leva a sério do que no realíssimo assim Red Dead Redemption. Acho que o meu maior problema com Red Dead Redemption 2 é que os eventos aleatórios, apesar de conseguir disfarçar de vez em quando, tem muito aquele sentimento de só acontecer porque você, o jogador, passou por perto daquele local, assim fazendo o mundo girar só por sua causa. Enquanto eu senti bem menos isso no Zelda Breath of the Wild. Mas os dois são jogões e eu ainda vou zerar o Red Dead Redemption 2. Pessoalmente eu não pretendo trazer vídeo aqui pro canal do Red Dead Redemption 2, mas sim, é um jogão e eu tô gostando muito. Inclusive, eu fico imaginando se na época que tava sendo criado Zelda Ocarina of Time, eles não idealizaram o jogo um pouco mais parecido com esse Zelda Breath of the Wild. Porque assim, é um mundo cheio de inimigos, itens, armas e NPCs que simplesmente não dependem de você. Você é só um elemento mais inserido ali. E o jogo te dá uma liberdade estrondosa pra fazer o que você bem entender. Esse que é o Zelda Breath of the Wild. Bom, é isso que eu tenho pra falar sobre esse jogo. Se tu gostou do vídeo, considera dar um like aí pra nós, e se puder se inscreve também. Na descrição vai ter o meu servidor do Discord, que é mortinho por ser pequeno, já quem tá começando, mas a gente tá tentando deixar lá um lugar legal. E de vez em quando a gente conversa umas coisas bem bacanas sobre jogos, então, sei lá, considera aí entrar. Eu agradeço demais por vocês terem ficado até aqui. Comentem aí também coisas que vocês querem ver ou não. E é isso, até mais.